Olá pessoal, aqui é a professora Cidinha do Instituto Bíblico Digital. Hoje eu vou falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Como eu já disse em outra oportunidade, não vou dar aula. Eu já ensinei sobre isso e sei que muitas horas são necessárias para abarcar todo o assunto. Então, eu vou fazer apenas um breve relato para, quem sabe, motivar alguém a estudar este tema tão maravilhoso. Barnabé, Paulo e Marcos partiram de uma base missionária gentílica em Antioquia da Síria, para o que nós chamamos de primeira viagem missionária de Paulo. Do porto marítimo em Seleucia, eles navegaram para a ilha de Chipre, que é a terra natal de Barnabé. Em Chipre, eles anunciaram o evangelho em duas cidades. Primeiro, nas sinagogas de Salamina. Depois atravessaram toda a ilha até Pafos, que era a capital de Chipre, e pregaram o evangelho a pelo menos duas pessoas. O Bar-Jesus, que a Bíblia chama de mágico e falso profeta, e o procônsul ou governador da província, Sérgio Paulo. Saindo dali, eles tomaram uma embarcação e seguiram para Perge, na região da Panfilha. Em Perge, Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Enquanto isso, Paulo e Barnabé seguiram para Antioquia da Pisídia. Não vamos confundir com Antioquia da Síria, ok? Bom, como de costume, eles foram até a sinagoga e pregaram para os judeus e prosélitos piedosos. Muitos creram, de maneira que no sábado seguinte, uma grande multidão de pessoas estava lá para ouvi-los falar. Mas os judeus os perseguiram e os expulsaram. Então Paulo e Barnabé foram para a região da Licaônia, para lá propagar o evangelho em Icônio, Listra e Derbe. Em Icônio, eles pregaram na sinagoga e muitos judeus e gentios creram no evangelho. Porém, mais uma vez, eles foram perseguidos pelos judeus. Quando perceberam que poderiam ser apedrejados, eles fugiram para Listra. Listra, só um adendo, Listra era a cidade natal do Timóteo. Em Listra houve um milagre de cura. E aí muitos gentios, achando que Paulo e Barnabé eram deuses, tentaram prestar culto a eles, oferecendo animais em sacrifício. Eles fizeram todo o possível e conseguiram impedir, porém não conseguiram evitar a perseguição e o ataque dos judeus que chegaram de Antioquia da Psídia e Icônio. Conforme nós vemos em Atos 14 e 19, mudaram o ânimo da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Mas Paulo sobreviveu e voltou à cidade, onde se encontrou com Barnabé. No dia seguinte, eles partiram para Derbe. Em Derbe, graças a Deus, não houve intolerância às boas novas. Eles tiveram liberdade de pregar e até fizeram muitos discípulos. Antes de sair de Derbe, eles designaram obreiros para as igrejas e aí sim retomaram o caminho para Antioquia da Síria. No retorno, eles passaram pela Pisídia, pela Panfilha, pregaram inclusive em Perge, porque na ida eles passaram por Perge, então agora no retorno eles pregaram em Perge e aí, concluindo a missão, desceram ao porto de Atalha, que é cerca de 20 quilômetros de Perge, e navegaram de volta para Antioquia da Síria. Deus abençoe a todos.